Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Diálogos FB-Uni, que é o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje debatendo um tema que está se discutindo no país inteiro, né? A partir do Congresso Nacional, mas hoje o país todo debatendo a reforma tributária e suas consequências. E para esse debate, nós trouxemos o secretário de Planejamento do Ceará, Alexandre Cialdini. Alexandre Cialdini foi secretário municipal em Fortaleza, foi secretário em Caucaia, no Eusébio, foi secretário em Aracati, e ele foi secretário também em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que é um dos maiores PIBs ali do estado de São Paulo. Portanto, tem uma experiência muito grande e hoje está contribuindo no governo do estado, sendo secretário de Planejamento. Cialdini, eu acho que a reforma tributária era uma das reformas mais aguardadas no país, né? Vamos lembrar que desde a Constituição de 1988, portanto, já se vão 36 anos, que se aguardava essa reforma tributária. Houve várias tentativas no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, mas nunca se conseguiu. E agora, finalmente, se aprova uma emenda constitucional. Nós trouxemos, inclusive, aqui o deputado Mauro Filho, que tem dado uma grande contribuição ao Brasil na reforma tributária, inclusive relator de uma das leis e faz parte lá do núcleo pensante que está discutindo e encontrando saídas para a reforma tributária, mas você também participou, né? Vários grupos foram formados de especialistas para elaborar essa proposta que hoje está sendo discutida e votada no Congresso Nacional. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que muda e por que é tão importante a reforma tributária? Bom, obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse importante debate. Bom, eu acho que é importante a gente se situar onde é que estava a reforma, né? A reforma teve a sua matriz tributária foi em 1966, através da Lei Complementar 5.172. Nós fomos exitosos naquela época, Bruno, de implementar uma reforma que nós fomos o primeiro a criar um imposto sobre valor adicionado junto com a França. Praticamente entramos junto. O valor adicionado é o ICMS? O ICMS, o ISS, exatamente. Basicamente o ICMS. Tá. Todavia, esse tributo, quando for criado, ele foi criado com alíquota por dentro. Ou seja, já nasceu sem ser transparente. Tá. Né? Os produtos eram comercializados, produzidos e tudo mais, sem ter a transparência do seu processo de identificação da alíquota. Tá. Né? Ele foi se distorcendo com outros regimes especiais chamados. A substituição tributária foi um. Ou seja, o que é a substituição tributária? É você tributar antes da circulação da mercadoria. Né? E aí vários produtos foram entrando na substituição tributária. Isso foi distorcendo o modelo. Né? Foi distorcendo o modelo também na área patrimonial, foi distorcendo o modelo da área da renda. E o Brasil foi, de certa forma, entre aspas, se acostumando com essa distorção. Todavia, o país foi crescendo em desigualdade econômica. Então, uma das coisas que eu mais defendo a favor dessa reforma, Bruno, é porque ela vem para combater a desigualdade econômica e social. A reforma tributária de 1966 e as suas distorções na sequência, elas alimentaram e retroalimentaram o amplo fosso de desigualdade econômica, territorial e social do Brasil. Então, isso é muito importante a gente colocar nesse momento. Certo? Nenhum dos governos anteriores conseguiu, politicamente, fazer a reforma tributária. Né? E o atual governo conseguiu fazer esse processo em um ano e, praticamente em 1 ano e meio, conseguiu levar à frente todas as leis complementares, estando elas hoje no Senado, né, com uma facilidade para o processo de aprovação também. Muito bem. O que é que muda com a reforma tributária, Cialdini? Se reclama sempre que o Brasil se paga muito imposto. Isso é relativo, né? Eu até te perguntar também se você acha que isso é um fato, né? Normalmente se comenta que o imposto hoje no Brasil seria 33% do PIB, aproximadamente. Você me corrija se não for bem esse número. E que no Brasil você acaba penando muito, não é? O comércio, a venda, e você tem um imposto sobre patrimônio, sobre renda muito pequeno em relação àquilo que se arrecada com
com a comercialização, com o serviço, que é justamente o que você está dizendo, ICMS, ISS, etc. Veio para corrigir isso, quer dizer, nós vamos ter mais correção, vai ter mais justiça, e outra coisa importante é que o ICMS ele é preciso ser cobrado onde o produto é comercializado, não é isso? Onde efetivamente está acontecendo aquela venda, aquele comércio, aquele serviço, e muitas vezes quem ficava com esse recurso era aquele que produzia e não aquele que vendia, não chegava, o consumo se dá nessa ponta e essa ponta não tinha essa arrecadação. É isso? Perfeito, Bruno. Acho que é importante a gente pontuar algumas situações que fazem o diferencial. Uma das situações, para mim, que fazem o maior diferencial é exatamente esse. A tributação será no destino do consumo e da prestação do serviço, semelhante a 174 países que adotaram esse modelo, ou seja, do imposto... Quase todos, né? Quase todos, o imposto sobre valor adicionado, certo? Então, assim, é importante também esclarecer, essa reforma é uma reforma do imposto sobre consumo. Né? O Brasil ainda tem que encaminhar para o imposto sobre o patrimônio, de forma mais estrutural, e imposto sobre a renda. Desmistificando, Bruno, a nossa carga tributária líquida, então esse aqui é o conceito mais importante, ela está abaixo, bem abaixo dos países desenvolvidos. Perfeito. Quando se fala em carga tributária bruta, e aí é importante esse conceito, o que é o carga tributária bruta? É o somatório de todos os tributos, sem nenhuma transferência, dividida pelo PIB. Então, essa carga tributária bruta está em torno de 33,5%, certo? Quando você tira transferências que são obrigatórias às pessoas, ela fica bem abaixo. Então, esse conceito é importante para a gente desmistificar. O que é elevado no Brasil é a tributação sobre consumo, quando comparada com outros países. O que é baixo no Brasil? É a tributação sobre o patrimônio e a tributação sobre a renda. Por exemplo, a tributação sobre a riqueza nos países desenvolvidos ela é bastante elevada, certo? Porque realmente ela tributa quem tem mais patrimônio. Isso nos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos uma grande referência dos economistas americanos, Bruno, de um economista chamado Henry George. Inclusive, poucos economistas brasileiros estudam. Né? O Henry George foi um dos primeiros que utilizou-se de todo o arcabouço teórico empírico para estudar a tributação sobre o patrimônio. Certo? Foi um livro que só foi menos lido do que a Bíblia, no século XIX. Né? Então, o Henry George apregoava, e isso aí houve um consenso entre 10 prêmios Nobel de Economia, de quaisquer matizes de escola do pensamento econômico. Ele apregoava que a tributação sobre patrimônio é a tributação mais justa que se tenha. Também o Brasil, no decorrer dessa época, no decorrer desse período, deixou que esse processo tivesse um avanço retroalimentando a desigualdade. Perfeito. Então, nós temos também que avançar na tributação do patrimônio. Equalizado a tributação do consumo, que a grande virtude vai ser essa, ou seja, você vai precisar a alíquota, que ela vai ficar em torno de 26,5%, você vai ter uma alíquota precisa envolvendo todos esses tributos do consumo, e aí entra o ICMS, consumo o ISS, e serviços. Consumo e serviço. Então, do lado, criou-se, que se chama dual, porque de um lado você tem o IBS, que é a junção do ICMS e do ISS. E do outro lado você tem o CBS, que une o IPI e as contribuições sociais sobre o lucro líquido, né, do lado do governo federal. Perfeito. Então, juntando esses dois, a carga vai ficar em torno de 26,5%. Certo? Isso você unifica, você simplifica, você cria cadastros únicos, você cria interoperabilidade, gera uma interoperabilidade, ou seja, a comunicação tecnológica entre os entes, União, Estados e municípios. Né? Então, obviamente que isso simplifica bastante. Ao simplificar também e ao unificar esse processo, todos os estudos, Bruno, demonstram que você tem ganho de produtividade e que você tem ganho também na atividade econômica. Além disso, o que é mais importante, eu reputo e vou sempre repetir, a reforma que está posta caminha para ser um fator de, digamos, mobilizador para reduzir a desigualdade econômica e territorial. Perfeito. Então, assim, eu acho que é o mais importante.
o Brasil não é um país desigual à toa. O sistema tributário alimentou e retroalimentou essa desigualdade, certo? E criou também para as empresas, Bruno, assim, o que se chamou, veio no popular, de manicômio tributário, né? Então, você precisa pagar as grandes, médias e pequenas empresas horas e horas de contabilidade. São dezenas de impostos e taxas no Brasil, não é isso? Não tem ninguém que decore essas regras. Está entendendo? Eu sou servidor fazendário e eu sei disso que muitas vezes um caminhoneiro, quando passava no posto fiscal da Cefaz, já sabia qual era a norma que o nosso colega do posto não tinha nem conhecimento. Tá. Então, assim, várias e várias regras, substituindo regras, complementando regras. Então, você não consegue ter um sistema justo, equilibrado para o contribuinte e para as empresas dessa forma. Então, por isso da necessidade da reforma. Muito bem. Cialdini, quando você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, faz uma viagem para o exterior, você vai comprar um produto, aí tem lá o preço e tem lá tanto de taxa, né? Você sabe exatamente quanto é que você está pagando de imposto comprando aquele produto. No Brasil, várias legislações já tentaram obrigar a se colocar isso, mas seria complicadíssimo, porque é tanto imposto que até para calcular isso, ninguém tem condição de calcular naquele momento para colocar no preço do produto. É tanto que a gente compra aqui e você não sabe exatamente quanto está indo para imposto. Dessa forma agora, com essa reforma tributária, a gente vai ter condição para isso? Você vai saber, vai comprar um produto, vai saber exatamente quanto é que está sendo de taxa ou de imposto ali naquele produto ou serviço? Exatamente. Essa lei que você se referiu nasceu e morreu. Certo? Ela não teve vigência pela exatamente complexidade, pela heterogeneidade, né? Agora não. Agora você vai ter como visualizar, né, no seu cupom fiscal, da sua nota fiscal eletrônica, a parcela relativa à alíquota que vai ser tributada. Um outro aspecto importante também, que foi aprovado na Câmara, Bruno. O turista vai ter direito ao tax-free. Né? Quem viajou para fora, juntou suas compras, juntou suas notas fiscais e tudo mais, e recebeu parcela do tributo, também vai acontecer aqui no Brasil. Ou seja, nós vamos modernizar a nossa administração tributária. E aí, duas leis, Bruno, estão parametrizando isso aí, duas leis complementares. Uma exatamente para dar a formatação do regime e a outra para disciplinar a competência dos órgãos de gestão tributária. Essa também é muito importante, porque você vai ter uma mudança completa na competência, nos regimes tributários, no disciplinamento, na administração tributária, ou seja, nós vamos ter a possibilidade de unificar um processo que vai caminhar para o exercício pleno de uma cidadania fiscal. Muito bem, então você falou que o imposto que nós vamos agora pagar, ele vai ter o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, esse imposto ele será dividido entre Estado e município, não é isso? E a contribuição de bens e serviços, que esse irá para a União. Mas os dois formam o IVA, né? Exatamente. Imposto sobre valor adicional. Isso. Então, efetivamente, nós vamos ter essa divisão. Mas eu vi também, Cialdini, acompanhando esse processo, que determinados produtos serão isentos. Eu queria que você falasse isso, inclusive, como é que é esse imposto dos produtos luxuosos, quer dizer, alguns vão pagar mais, outros não vão pagar, cesta básica, como é que isso ficou organizado? Quer dizer, quem é que efetivamente vai incidir imposto sobre que tipo de produto e serviço? Pronto, esse foi o grande desafio, e aí os governos vão ter que trabalhar muito nessa comissão que foi criada, nesse conselho, melhor dizendo, que foi criado do IBS e do CBS, para a gente administrar esse aspecto. Ou seja, obviamente, como no sistema federativo, como na democracia, você tem os lobbies dos segmentos. Sim. Então, houve uma pressão dos lobbies para que aumentasse essa seletividade. No aumento dessa seletividade, obviamente, no aumento do benefício que esses tributos, que esses bens que foram considerados seletivos entraram, a tendência é aumentar a alíquota. Então, a alíquota que estava se calculando em torno de 23% foi para 26,5%. Okay. Né? Então, você tem a seletividade, né? Tem o que os economistas chamam de bens de Giffen, são os bens de luxo, né? Que muitas vezes... Bebida, cigarro, né? Bebida, cigarro... Iates, lanchas, etc. Ou seja, são bens aviões. Que a maioria da população, né? Que de baixa renda per capita tem
capacidade de acesso, né? Não tem capacidade de Então, acesso. esse vai ter uma alíquota maior. Então, vai ter uma alíquota maior. E tem os bens também que vão ter uma alíquota menor, certo? Ou seja, aqueles de primeira necessidade, né? E aí tem um aspecto interessante, inovador do sistema tributário, foi a criação do cashback, né? Explica aí o que é o cashback. O cashback é uma devolução do tributo, né, para renda per capita até 50% do salário mínimo. Então, nós vamos poder devolver o cashback para a compra de botijão de gás, para energia, para água, energia e botijão de gás. Ou seja, na prática, é como se essas pessoas não pagassem esse imposto, não é Exatamente. isso? Elas recebem de volta o que foi cobrado como imposto. Exatamente. E qual é a lógica disso? Não, é uma lógica... olhando para a teoria econômica, Bruno, é uma lógica keynesiana. Ou Perfeito. seja, você tem um efeito multiplicador renda. Né? Esse efeito multiplicador renda, ao não pagar, ele vai consumir outros produtos, que, de certa forma, tem embutido aí uma tributação também. Tá. Então, ao consumir outros produtos, ele vai reanimar a economia. Então, você tem uma endogenia do processo. Né? Você fortalece a economia local a partir desse processo. Perfeito. Né? Obviamente que isso aí tem que ser calculado, a propensão a consumir, a taxa de propensão a consumir desse processo. Então, a reforma também prevê, do ponto de vista quinquenal, como é que está evoluindo esse processo. Perfeito. Certo? As Para experiências... revisar ou não. Né? Exatamente. As experiências todas têm demonstrado efeitos muito positivos, Bruno. Tem um trabalho do IPEA, do Sérgio Gobetti, tem trabalho do TCU, tem trabalho da OECD, tem um trabalho agora do Banco Mundial, Bruno, que cria um simulador, Tá. né? O SimCivat. Então, você cria esse simulador, você aplica a alíquota para ver qual é o efeito que isso gera na economia. São processos econométricos que foram montados que dá para a gente avaliar, em tese e do ponto de vista, a partir de alguns dados empíricos, qual é o efeito que a reforma tem. Todos os estudos que temos aí à disposição demonstram que você melhora, a atividade econômica melhora em mais ou menos num decênio cerca de 22% e a produtividade melhora 20%. Eu tenho lido todos esses estudos, acompanhado todos esses estudos, e um estudo recente do Banco Interamericano de Desenvolvimento demonstra que a produtividade do Brasil tem crescido a partir do crescimento da renda per capita, um pouco da renda per capita, e do trabalho também. Todavia, ela cai em relação à produtividade. Então, numa amostra aí de 5 países, Chile, Coreia, Estados Unidos, China e parte da Comunidade Econômica Europeia, todos têm uma melhora em produtividade. O Brasil cai. Tá. Certo? Então, qual é um dos problemas da produtividade? O nosso sistema tributário. Arcaico, desfasado, dificultador de novos empreendimentos, não é? Facilitador da sonegação fiscal também. Então, todo mundo perde com o atual sistema tributário que está aí. Muito bem. Cialdini, pela sua experiência, né? Você já foi secretário em São Bernardo do Campo, que é um município rico, industrial de São Paulo, e, ao mesmo tempo, também de municípios do interior do Ceará. Pela tua experiência, o Ceará ganha, o Ceará perde, o Ceará empata? Como é que vai ficar para o nosso Estado? Você acha que a reforma tributária vai propiciar aí uma maior arrecadação do nosso Estado? Rapaz, excelente pergunta, Bruno. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade do nosso governador, inclusive, do presidente da República, fortalecerem o consórcio do Nordeste e fortalecerem o destino da prestação de serviço aqui. Tá. Chamarem as empresas que hoje não têm o Ceará como mercado consumidor e criarem um processo sinérgico com essas empresas. O que é que elas precisam para ficar aqui? Tá. Certo? Porque o Estado do Ceará passou a não ser só um Estado consumidor, passou a ser um Estado produtor também. Sim, sim. Hoje nós temos no Estado do Ceará players do mercado nacional e do latino-americano. Verdade. Não é? Então, a gente pode citar assim, o Grupo M. Dias Branco, Sim. o Grupo Três Corações, Sim. né? 2, inclusive, têm sedes lá no Eusébio. Sim. Não é? Ou seja, esses 2 players do mercado, importante que eles fiquem aqui, certo? Porque o mercado consumidor deles não vai ser mais aqui. Sim. Por outro lado, nós temos 24 cabos submarinos que estão trazendo para cá enormes repositórios de data center, enormes oportunidades na área de telemática. Uhum. Né? A prestação de serviço vai ficar aqui.
Tá. Certo? Então, assim, nós temos aí uma grande oportunidade de colocarmos um planejamento estratégico situacional, chamando aqui a linguagem do economista Carlos Matos, né, o economista chileno. Temos a oportunidade de fazermos aí um grande planejamento estratégico situacional, identificarmos dentre as cadeias produtivas que essa reforma vai induzir, quais o Estado do Ceará pode se inserir, certo? E aí, estrategicamente, a gente tem que caminhar com essa direção, certo? A reforma vai gerar essa oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, o Ceará ganha, mas precisa se estruturar para ter esse ganho, para que esse ganho fique aqui. Por quê, Bruno? Você tem uma lei complementar do ISS hoje vigente, que é a Lei Complementar 116. Ela alberga 40 segmentos, dividido em 183 serviços. Basicamente, todos esses serviços da área de tecnologia vão ficar aqui. Tá. Certo? Tá. Junto com o IBS. Né? Então, você tem que trazer essas empresas, identificar quais são os incentivos reais que essas empresas vão precisar para estarem aqui. Era isso que eu queria que você pudesse aqui explicar melhor. Porque, veja, o que atraiu muita empresa para o Ceará, muitas indústrias, foi o chamado incentivo fiscal. Né? Você deixava de cobrar determinado imposto, diminuía ou consideravelmente ou não cobrar durante um determinado período, isso acabava e virou uma guerra fiscal. Todo Estado queria fazer o seu incentivo para fazer o que o Ceará até saiu na frente, né? E muitos estados saíram fazendo a mesma coisa. Então, alguns críticos diziam, bom, mas com essa reforma tributária vai acabar esse tipo de incentivo fiscal. E isso pode deixar de atrair empresas para o estado do Ceará. E você está trazendo agora uma outra motivação para atrair. Exatamente, Bruno, exatamente. Ou seja, o estado do Ceará precisa localizar onde é que está essa oportunidade. Essa oportunidade está na inteligência artificial, na transformação digital, perfeito, na qualificação do emprego, perfeito, em você colocar para as empresas que nós temos o melhor ensino fundamental do Brasil, perfeito, que estamos caminhando para ter o melhor ensino médio do Brasil. E que boas temos, universidades, boas escolas técnicas. Boas escolas técnicas, né? Bons centros de pesquisa. E consumo. O Ceará é o 8º mais populoso estado do Brasil. Exatamente. Ou seja, consumidor, né? Bons centros que formaram para o ITA, como a escola que aqui perfeito, a gente está tratando, né? O perfeito, Farias Brito, que formaram. Perfeito. O que é que a gente precisa? Trazer essa mão de obra. Fazer com que essa mão de obra se localize aqui. Como fez a Coreia, com 2 grandes centros de pesquisa. Como fez a China, com dezenas de centros de pesquisa, sim, que atraíram essa mão de obra para voltar para os centros de pesquisa. Então, nós temos uma enorme oportunidade, certo? Nós transformamos o que era no passado um problema e desafio, né? Sol, água, né? E vento, nós transformamos em energia. Isso. Né? E aí, junta com a energia do povo, né? Tendo uma boa governança estruturada para isso aí, nós temos uma baita de uma oportunidade. Tá. Do ponto de vista concreto, a grande maioria das pequenas e médias cidades brasileiras ganham diretamente com a reforma. Certo? As grandes cidades vão ganhar se estiverem bem organizadas, tá, estiverem bem estruturadas. Okay. Então, por exemplo, no ponto de vista do Ceará, Caucaia, Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro, né? Juazeiro, eles precisam se estruturar para que o mercado produtor que já exista lá fique aqui. Tá. As empresas não precisam se dirigir para fora. Agora, nós não ficaremos sem política de regionalização, de incentivos. A gente vai ter um plano de desenvolvimento regional, um plano de orientação regionalizado, ao qual nós não tínhamos. Então, acredito que nós vamos ter um fortalecimento do Banco do Nordeste, um fortalecimento da Sudene. Né? Então, esses instrumentos também vão ser importantes. Agora, o caminho da qualificação técnica, o caminho da qualificação profissional é um grande incentivo real. Isso o Estado do Ceará precisa fortalecer o seu ensino médio, fortalecer o seu ensino secundário, fortalecer os centros de pesquisa para que essas empresas pensem 2 vezes. Né? Eu vou lá para o mercado consumidor, ou o meu mercado consumidor já pode ficar aqui porque eu tenho uma logística de infraestrutura para os meus incentivos reais que não me vão fazer eu sair daqui do Ceará. Perfeito. Então, essa é a oportunidade que se tem. Perfeito, perfeito. Cialdini, há muitos anos eu tenho acompanhado esse seu esforço, essa sua dedicação a algo que nem todo mundo pensa, mas que é, na minha opinião, é estratégico,
que é a educação fiscal. Quer dizer, quando você consome alguma coisa, ou serviço, ou um produto, né, você está pagando ali um imposto. E esse imposto, essa taxa, aquilo vai para o governo, ou para os governos. E isso volta através das políticas públicas. Educação, saúde, previdência, enfim, assistência social, cultura. Todas as políticas públicas, elas dependem do imposto que você está pagando. Agora, a gente não sabe quanto é que paga. Então, se a gente não sabe quanto é que paga naquele produto, naquele serviço, há um certo desinteresse, né? Até do cupom fiscal. Você não adianta também pedir para quê? Então, se você agora vai ter essa precisão de quanto é que está sendo de imposto em cada produto, em cada serviço, me parece que você vai ter condição de cobrar mais, de exigir mais do poder público, da prefeitura, do governo do Estado ou do governo federal, o retorno através de políticas públicas. É isso mesmo que você tem defendido? Perfeito, Bruno, perfeito. Olha, essa reforma vem para puxar o programa de educação fiscal, né? Por exemplo, nós implantamos em Fortaleza, foi a primeira cidade no Brasil a ter uma lei sobre educação fiscal. Construímos a lei do Estado do Ceará. Depois de 22 anos, a gente construiu uma lei também para o Estado do Ceará. E por onde a gente passou, a gente deixou o marco regulatório da educação fiscal. E é exatamente nessa linha. E aí eu agrego, Bruno. Você já pensou a gente estimulando as pessoas que vão receber o cashback a pedirem a nota? Perfeito. Né? Ou seja, a nota vai ser um instrumento também de cidadania para ela. Vai ser como se fosse o papel do tributo. Não tem o papel da casa? É. O papel do tributo. Perfeito. Então, ao conduzir esse processo, os contribuintes vendo a alíquota e sabendo que aquilo ali tem um retorno direto, porque a gente sempre divulgava, olha, pegue a nota, porque 25% vai para a educação, 15% ou 18% vai para a saúde, mas às vezes isso ficava muito diluído. Agora não. Agora você vai ter uma visualização mais direta desse processo. Turista que vem, peça a nota, porque você vai receber o tax free. Consuma no Brasil, porque você vai ter direito ao tax free. Certo? Como qualquer turista que vai à Europa, aos Estados Unidos, até à Argentina, ao Chile, recebe o tax free. Você vai poder vir no Brasil, consumir do Brasil, consumir no Estado do Ceará e ter direito ao tax free. Então, assim, abre-se um espaço enorme, Bruno. Foi por isso que a gente lutou para a inclusão da cidadania fiscal no programa e a gente tem, inclusive, uma proposta, um adendo ao projeto de lei do Senado para que a gente inclua na reforma fiscal, na reforma tributária, um programa de educação fiscal específico, com limite estabelecido na receita corrente líquida de estados, municípios e da União. Perfeito. Cialdini, para encerrar aqui o nosso podcast, eu queria que você, como secretário de Planejamento, você deve estar planejando com a sua equipe o Estado do Ceará para esse período pós-reforma, que é o que vai vir com a reforma, né? E isso deve ser facilitado porque você é fazendário. Então, você vem da Secretaria da Fazenda, está como secretário de Planejamento. Vocês devem estar já começando a trabalhar, adaptando, fazendo as adaptações, algumas mudanças terão que ser feitas, enfim. O que é que você está pensando em termos de adaptação a isso que vai vir aí, que está sendo votado pelo Congresso Nacional? Pronto, extremamente importante, Bruno, porque nós tivemos a orientação do governador para que a gente retomasse o Ceará 2050, né? Que é o planejamento estratégico que foi construído por um conjunto de técnicos, com a participação dos órgãos, das instituições e com o arcabouço da Universidade Federal do Ceará. Perfeito. Então, a gente retomou para que a gente pudesse incluir o 2050 no PPA do Estado, no Plano Plurianual do Estado do Ceará. Então, essa convergência é preciso acontecer, por quê? Quando o Ceará 2050 foi entregue, nós não falávamos nem na possibilidade de aprovar uma reforma tributária. Nós não tínhamos tido uma Covid. Então, vários impactos e efeitos aconteceram. Perfeito. Por isso é importante o planejamento estratégico, porque ele não é uma peça estática, não é? Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui sobre as oportunidades de energia renovável, de transformação digital, elas estão sendo contempladas nessa atualização que a gente está fazendo, o espelhamento do 2050 com o plano plurianual, né? E, obviamente, acompanhando também situações de crise, porque nós não somos
ponto fora da curva. Isso. A gente tem uma vinculação com o que está acontecendo no meio externo, com a possível crise inflacionária e de recessão dos Estados Unidos, por exemplo, com as crises externas motivadas pelos grandes agravos de guerras e tudo mais. Isso tudo impacta aqui. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse espelhamento de crises que possam acontecer entre o parlamento e o judiciário. Também isso impacta aqui. Isso. Né? Por quê? Porque a política cambial, a política monetária de juros sobe, né? Ou desce. Então, tudo isso tem consequência. O orçamento, ele não é uma peça só financeira, contábil e jurídica. Né? O Heron e o Davis dizia: o orçamento é uma peça financeira, contábil e jurídica extremamente política. Então, assim, obviamente que a gente depende de todos esses fatores que estão acontecendo. Todavia, se não se planeja, pior fica. É melhor planejar, é melhor ter a trilha definida, é melhor ter as atuações definidas, serem definidas, para que a gente sempre mantenha o equilíbrio fiscal a favor do desenvolvimento. E aí eu também reporto, Bruno, que é muito importante que o Estado continue numa linha de estabilidade fiscal. Ela pode ser até dinâmica, como dizia o Schumpeter. Em momentos temporários, um superávit, em momentos temporários, déficit. Mas a gente não pode ter a recorrência. O Ceará está bem organizado? O Ceará está bem organizado. Ele precisa se manter bem organizado. Foi exatamente a boa organização que trouxe índice de qualidade na educação, que deverá trazer também índice de qualidade na saúde, porque nós mudamos o parâmetro da cota parte do ICMS. E se você me permite falar um pouquinho sobre isso, é muito importante, ou seja, com a mudança do parâmetro do critério do ICMS, nós ajudamos a melhorar a educação. Que mudança foi essa aqui para os nossos internautas? Pronto, a mudança foi, nós tivemos os 18% mantido com base em indicadores da educação. Isso induziu a que os municípios melhorassem o seu IDEB. Né? E aí, Sobral foi um efeito multiplicador? Foi. Mas hoje existem diversos municípios no Ceará dando bons exemplos. Né? Escolas que estão muito acima da qualidade do ensino de escolas de São Paulo, de Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. E agora nós mudamos o critério para a saúde, em 2022. Qual é o critério? Quanto menor os agravos por morte de infarto agudo do miocárdio e AVC, acidente vascular cerebral, quanto menor o indicador de morte, de mortalidade infantil e morte por acidentes de moto, maior será o repasse que os municípios vão ter. Então, esse cálculo matemático, a gente trabalhou com ele e a gente trabalhou para dizer aos municípios: vocês precisam se organizar na sua regional. Ou seja, não basta um município melhorar 100%, a melhora dele vai chegar a 100% se os circunvizinhos também melhorarem. Sim. Então, a relação 70-30. Ou seja, nós estamos diante de uma grande oportunidade também, Bruno. Quanto mais ações preventivas a gente adotar na saúde, mais longevidade a gente vai trazer para a população de Fortaleza, mais expectativa de vida para a população do Ceará, mais expectativa de vida a gente vai trazer para os municípios cearenses. Então, essa mudança foi importante também. E aí isso tem que entrar também no nosso planejamento, onde a gente está fazendo exatamente esse esforço no programa de governança fiscal interfederativa, treinando os municípios, capacitando os municípios, porque não basta o Estado estar organizado do ponto de vista da sua gestão fiscal. Os municípios precisam também entrar nessa mesma linha. Isso nós estamos fazendo enfaticamente. Iremos entrar agora no segundo programa, nos dias 5 e 6 de setembro. Nós vamos continuar esse programa de capacitação e treinamento, orientando os municípios para se prepararem exatamente para essa reforma tributária. Muito bem. Este foi e é Alexandre Cialdini, secretário de Planejamento do Estado, fazendário, que tem dado uma grande contribuição e é uma expectativa muito positiva, né? Com todas essas reformas que estão acontecendo em nível nacional, mas também acontecem aqui no estado do Ceará. Eu quero, Cialdini, te agradecer pela tua participação, acho que enriqueceu bastante aqui o nosso diálogos do FB Uni, e você que está nos acompanhando, boa semana para você, e na próxima semana nós voltaremos com mais um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.